Gravado nos improváveis estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que liberou o funcionamento das saunas. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e aguardo ansiosamente a Semana do Saco Cheio. Aqui é o professor Vinícius de Almeida para dizer que tudo que volta é retornável. Eu sou o professor Fernando Machado e não furtareis nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Muito bom, pessoal, iniciando mais um projeto aqui, um episódio, do Projeto Direito do Mato. Fica aquele agradecimento a você que acompanha aqui o nosso podcast, está sempre aí participando com a gente nas redes sociais. Também a gente precisa fazer esse agradecimento especial para a Unigran e para o Paulo, que nos ajuda a manter esse podcast vivo e com qualidade. Sou eu, então. Você pode acompanhar todos os nossos episódios nas plataformas de streaming e também pelo YouTube. E acompanhe também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e saiba de todas as fofocas que ocorrem nos bastidores. E se você ainda não adquiriu a sua caneca do Direito do Mato, Paulo, por gentileza, corta para 16. Pergunte-nos como adquirir a sua caneca pelo nosso Instagram. Você receberá a sua caneca do Direito do Mato no conforto do seu lar por um preço super especial. Essa semana estamos na promoção. Você que começa. Irmãos e irmãs, hoje nós temos um episódio totalmente diferente, né? Hoje o nosso episódio é uma espécie de uma roleta russa, né? Cada um de nós trouxe uma notícia sem que os outros tenham conhecimento e nós vamos aqui surpreender uns aos outros de forma simultânea, né? De forma alternada aqui. Nosso episódio hoje será todo improvável e também imperdível. E eu começo colocando a minha primeira notícia aqui para os nossos colegas. É inaplicável multa por ausência em audiência de conciliação à parte que foi representada por advogado. O STJ deu provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança interposto por empresa multada por ato atentatório à dignidade da justiça em virtude de não comparecer a uma audiência de conciliação. Por unanimidade, o colegiado considerou que a penalidade não poderia ter sido aplicada, já que a empresa foi representada na audiência por advogado com poderes para transigir. O ministro citou a jurisprudência do STJ e afirmou que, desse modo, ficou demonstrado que os procuradores da ré, munidos de procuração com poderes para transigir, estiveram presentes na audiência. Tem-se como manifestamente ilegal a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, concluiu o relator. Que impressionante, hein? Impressionante. Aqui, basicamente, uma das inovações aqui que o CPC trouxe para nós em relação à obrigatoriedade da audiência de conciliação prévia ao prazo para contestação no processo civil, inspiração do modelo adotado pelo juizado especial, e o artigo 334 ele estabelece no artigo 8º que aquele que não comparecer à audiência de conciliação poderá ser multado em até 2% do valor da causa, uma vez que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, né? Aqui para o nosso aluno da graduação, a pequena diferença em relação aos efeitos da ausência na audiência de conciliação é que lá no juizado especial, na lei 9.099, o não comparecimento do réu na audiência de conciliação ele enseja a revelia, enquanto o não comparecimento do autor enseja o arquivamento do processo. Já no procedimento comum estabelecido no CPC, o não comparecimento na audiência de conciliação não gera efeitos em relação, por exemplo, à revelia. Porém, ele pode ensejar a aplicação da multa caso o juiz entenda que houve aí um ato atentatório contra as partes, né, uma violação do princípio aqui da cooperação e da lealdade processual. O parágrafo 9º do mesmo artigo, ele estabelece que é obrigatória a presença do advogado ou defensor público, e o parágrafo
10, ele estabelece que a parte pode ser representada por representante munido de procuração específica com poderes para transigir. Contudo, no caso em tela, mesmo os advogados comparecendo, foi aplicada essa multa pelo juiz. O que é que os senhores acham dessa situação? Eu acho vaidade excessiva deste juiz, né? A parte não quis vir aqui me ver, né? Comparecer nesse momento em que eu destinei para só vir aqui falar não fazer o acordo, sendo que os advogados têm procuração para esse tanto. O rito do CPC, eu acho que ele piorou o andamento dos processos, porque o prazo para a defesa inicia após a realização da audiência, né? Então, os juízes marcam essa audiência para 3, 4 meses para frente, de acordo com a possibilidade do calendário. E após isso, dessa audiência, que tem 15 dias úteis para a apresentação da defesa. Deveriam ter copiado o modelo da CLT, né? Em que a apresentação da defesa deve ser até o início da audiência. E aí, então, começou a audiência, a defesa já está lá. Não teve acordo, a outra parte tem o prazo para impugnar. Mas isso tem acarretado em que em muitos processos os advogados já colocam no pedido que não tem interesse na realização da audiência de conciliação em virtude da litigiosidade da causa e etc. Para ver se o juiz não marca já essa questão e vai direto, né, para o prazo da defesa. Porque muitas audiências, se bem que várias delas estão sendo feitas por conciliadores ou mediadores, né? Não é nem pelo juiz mesmo. Então... aqui em relação à petição inicial, o artigo 319, ele estabelece como um dos itens, um dos requisitos da petição inicial, que o autor deverá indicar a opção ou não pela realização da audiência de conciliação. Se o autor ele já afirma que ele não tem interesse, então caberá à parte ré, caso ela não tenha interesse, se manifestar também após a citação, indicando que não tem interesse na audiência de conciliação, um motivo pelo qual o juiz poderá então deixar de marcar essa audiência de conciliação. Contudo, o entendimento majoritário é que se apenas uma das partes se manifestar pelo desinteresse e a outra parte permanecer silente, entende-se que poderá ser designada essa audiência de conciliação. Na prática, eventualmente, os juízes havia ali um certo constrangimento em se despachar uma inicial ou dar andamento no processo. Agora, essa audiência de conciliação ela acaba deixando mais confortável a situação, né? Você recebe o processo, marca a audiência para daqui a 6 meses e aí o processo fica ali aguardando a realização da audiência de conciliação. Eu estava vendo esse ponto aí que você estava comentando, de que a parte ré, se o autor ele manifesta ou não interesse na audiência de conciliação, mas a parte ré ele acaba se manifestando no sentido de que quer fazer a audiência de conciliação, se porventura ele chega lá e fala não, aí ele acaba agindo de uma forma contraditória, o que acaba justificando a aplicação de multas processuais. Então tem que ter um cuidado, principalmente advogado de defesa, achar que vai ganhar tempo, já que o autor, na verdade, se manifestou em sentido contrário, e dar esse não só para chegar lá e falar, vou ganhar mais uns meses aqui, só para... Ele tem que chegar com uma proposta, pelo menos, né? Não pode ele falar que quer audiência e chega lá e não apresenta proposta nenhuma. Então, alguma coisa ele tem que chegar ali, né? Porque senão nem serve para alguma coisa essa audiência, a não ser o nível de efetividade que está tendo. E esse tipo de decisão em parte do STJ, né? Do STJ. Infelizmente porque mostra esse excessismo de formalismo por parte de alguns magistrados, né? Uma coisa que acaba fugindo da lógica do próprio CPC. Você estava falando de cooperação, o Fabrício comentou lá do processo do trabalho, a questão de celeridade, né? Acaba jogando a terra isso aí, né? Aqui na verdade acontece mesmo com o juiz ali, quando o jogador está demorando para sair do campo na substituição, o juiz vai lá e pune, expulsa o jogador e vira aquilo que era para ser mais rápido, acaba demorando mais tempo. O objetivo da audiência de conciliação é justamente diminuir o número de demandas, encerrando de forma consensual. Aqui, a aplicação da multa, ela acabou gerando uma outra ação, que foi o mandado de segurança, porque aqui não havia possibilidade de ajuizamento, não havia um recurso específico para demanda, uma vez que a parte autora foi a vencedora, então não caberia apelação. Então, ela ingressou com recurso apenas em relação à aplicação da multa. Ou seja, o processo gerou um outro mais processo. Custo, tal. E no final foi revertido, porque a
A parte demonstrou interesse em comparecer, foi lá com um procurador com poderes para transigir. Isso é normal. E até uma audiência muito fácil de fazer quando você só tem advogado, conciliador e juiz. Todo mundo fala a mesma língua, se entende, e a questão emotiva do processo que envolve as partes está do lado de fora. Pode ser até que chega num acordo muito melhor. Todo mundo já se conhece no olhar, né? Já no olhar já sabe o que vai vir ou não. É muito mais fácil. A crítica que eu faço é que essa audiência ela impede o início do processo com a apresentação da defesa. Se ela não impedisse o início do processo com a defesa, seria muito melhor. A justificativa é que você, deixando para apresentar a defesa depois da audiência, em tese, o réu ele teria um interesse maior em conciliar, porque ele não empreenderia todos os esforços necessários para a apresentação da sua defesa. Então, dependendo de qual seria o empreendimento necessário para apresentar a defesa, ele optaria pela conciliação. Mas se olhar pelo lado da Justiça do Trabalho, que todas as cartas já estão na mesa na hora de você negociar, né? Eu sei a tese do autor, eu sei a tese do réu. Está tudo ali jogado na mesa. Até para o próprio mediador, ou conciliador, ou o juiz que queira presidir essa audiência, é muito mais fácil conduzir uma possibilidade de acordo, sabendo tudo que está sendo alegado pelas partes. Nessa condução. Você sabe tudo. Você sabe as cartas que tem o requerente e o que tem o requerido. E a condução, e as partes também já sabem com que cada um está jogando. E aí, buscando a teoria dos jogos, aí é muito mais fácil buscar um consenso. A proposta fica mais realista. Porque o autor fala, não vou fazer porque aqui as minhas provas, mas ele não sabe a prova que pode vir juntar o réu. O réu já juntou também, peraí, também não é desse jeito. Dependendo da prova que o réu trouxe, o autor pode ficar um pouco mais propenso, né, a conciliar, né? Mais convencido, né? Então, é questão de repensar isso, porque isso tem atrasado, tem processo que atrasa quase um ano o começo dele, o desenvolvimento dele por conta dessa audiência. Se bem que agora aqui no Mato Grosso do Sul, com central de mediação, até eu não sei o nome. Sim. Sejusc, né? Onde tem os conciliadores, mediadores, etc. Eles que têm conduzido essa audiência. O lapso temporal não tem sido tão grande, é de 2-3 meses só. Não, que já foi de mais de um ano. É que, na verdade, é o que busca o CPC no artigo 165, quando vai falar sobre mediação e conciliação. Ele busca justamente que os tribunais tenham um centro específico próprio para estudo, aperfeiçoamento e capacitação de pessoas para os procedimentos de solução consensual dos conflitos. Justamente para você não onerar o juiz, né, com essa atividade que pode ser desempenhada pelos auxiliares da justiça. Uma crítica da mediação é que os mediadores, assim como os conciliadores, eles chegam perante a audiência de conciliação sem ter olhado o processo, fazer a mínima ideia e pedem para as partes fazer um relato ali, etc. Pode ser uma técnica de mediação, mas se eles conhecessem os autos, aquilo que está sendo pedido, tivessem olhado ali previamente, eu acredito que poderiam contribuir muito mais. É que o fundamento é preservar a imparcialidade do mediador ou do conciliador. Então, ele não tendo conhecimento do processo, ele chega em tese, ele seria imparcial porque ele não tem predisposição. Seria quase que um juiz natural ali para poder julgar, né? Então para poder conduzir o procedimento. Um juiz natural e perdido, né? Ele chega ali sem saber o que acontece, né? Porque justamente a ideia não é que o conciliador ou mediador ele olhe para os autos, mas sim para as pessoas, né? Ficou bonito, né? É tipo a tia Hermínia querendo conciliar os dois colegas que brigaram no recreio no primário, né? É mais ou menos nesse Faz as pazes sentido, aí, né? pega um na mão do outro e se abraça agora. Tanto que alguns, por exemplo, o juizado especial em Campo Grande já não tem mais as mesas retangulares ou quadradas, são mesas redondas, né, mostrando que no processo não há lados, e sim todos estão conectados ao processo, buscando a melhor solução para aquele conflito, né? Aí você chega ali na sala de conciliação, uma mesa redonda, um quadro da parede, algumas flores, tocando uma música do Fábio Júnior no fundo, né? Então, para criar aquele clima, né, de conciliação. Só que não funciona, mas é bonito. Não muito, porque as partes querem se matar, né? Mas faz parte da tentativa do tribunal, eu acho que né? Eles não chegam pensando nisso. Vamos fazer uma roda aqui. E no online, então, que é um barato, né? Daí você vai conversar com o cliente, você fecha a câmera e o microfone, conversa. Aí a testemunha fica lá falando 5 minutos com o microfone desligado, né? É uma tristeza.
Bom, dá para explorar mais alguma coisa aí da notícia? Aqui não, foi exaurida. Tá falando bastante. Encerrou essa conciliação, então. Por favor, professor Vinícius. Sei que tem um número desproporcional de notícias, acho que seria Vamos mais aqui, interessante. então. Já vai gastar a única do Fabrício? Bom, usuário de drogas procura delegacia após ser assaltado em Boca de Fumo. Um homem de 57 anos procurou a DEPAC na noite de domingo, dia 1º de agosto, para denunciar um roubo de aparelho celular. De acordo com informações que constam no BO, ele teria sido assaltado enquanto comprava uma porção de cocaína na Boca do Miranda, localizada aqui na General Osório, região do bairro Jardim Itália. Na companhia de um amigo, a vítima havia se deslocado até o ponto de venda de drogas no sábado, 31 de julho, para adquirir uma quantia de R$50 em pó, quando o proprietário da Boca do Miranda cobrou uma dívida antiga. O proprietário da Boca do Miranda deve ser o Miranda, né? Usando uma faca de serra... Pode ser uma franquia. Pode ser uma franquia. Usando uma faca de serra, o vendedor de drogas obrigou o usuário a entregar o aparelho celular como garantia. Ao retornar no domingo, com os R$100 que estava devendo de uma compra antiga, o dono da Boca disse que só entregaria o celular pelo valor de R$250. Incomodado com a situação, o homem procurou a delegacia para registrar a denúncia e o caso foi registrado como roubo sem violência ou grave ameaça exercido com emprego de arma branca. Tá fácil a coisa agora, hein? Analisando uma perspectiva contratual, né? Que princípios contratuais aí? Princípio da boa-fé. Da boa-fé, sim. Primeiro é que, assim, vamos falar de negócio jurídico, né? Negócio sobre a validade do negócio jurídico, dessa obrigação, né? Entre a dívida em virtude da compra, da aquisição do pó. Aqui nesse sentido, suponho que pó, como ele disse, que ele é usuário de cocaína, seja a cocaína, né? O instrumento do maligno, como diria, né, Fernando? Então, manobra do Satanás. Isso. E aí, adquiriu. Os negócios jurídicos, segundo o artigo 104 do Código Civil, para a sua validade, portanto, para que ele possa posteriormente produzir efeitos, o objeto tem que ser lícito. E nós ainda não temos essa possibilidade em Terra Brasília de fazer negócios envolvendo drogas, né? Compra e venda de entorpecentes, porque, segundo a legislação vigente, é proibido o comércio, o cultivo e tudo que envolve aqui, especialmente a cocaína. Portanto, esse negócio jurídico não é válido em virtude do objeto. E aí, Miranda não poderia cobrar aqui o seu cliente pelas vias legítimas, ou seja, considerando que são R$100, não é? O que ele alega depois 250 em virtude do juro e da correção monetária que ele aplicou, utilizar, por exemplo, do juizados especiais de pequenas causas para ver recebido nesse caso aqui. Então, ele fica amarrado nesse sentido, não é? E aqui temos uma questão também que eu não sei se houve um roubo, porque o usuário entregou o aparelho voluntariamente para, então, no máximo, apropriação indébita. O que aconteceu aqui com a entrega do aparelho foi, na verdade, em virtude desta obrigação, desse contrato, né, que existia de compra e venda, com pagamento a prazo, o credor exigiu uma garantia real, ou seja, um penhor. Né? E o penhor é a garantia real de um bem móvel. E ele pode entregar o celular, e o celular fica, então, de posse do credor e com o pagamento da dívida ele devolve o bem. Isso é previsto lá dentro dos direitos reais, no Código Civil. Você tem dentro dos direitos reais de garantia o penhor, a hipoteca e a anticrese, em que a diferença entre penhor e hipoteca é o objeto. Penhor, bem móvel, hipoteca, bem imóvel. E, nesse caso, né, a correta atitude de buscar a garantia da obrigação. O que não foi correto é depois exigir a majoração não pactuada, né? Ali dos R$100 para os 250. Até porque em uma semana de 100 para 250 ficou mais caro do que o cartão BMG Card, né? Ficou mais caro, não é em uma semana, é de um dia para o outro. Sim. Aí realmente... Aí ficou muito mais caro o juros. Isso que ficou questionável, a questão dos juros que foi estipulado ficou totalmente desproporcional. Aí pensaria, caberia então uma revisional de contrato?
Houve uma violação ao CDC, né? Porque o consumidor não teve acesso a todas as cláusulas contratuais que envolviam a obrigação, né? Eu acho que, inclusive, as taxas de juros e de assinatura do contrato não estavam explícitas de forma a permitir ele, né? Certamente houve aí a omissão com relação ao custo efetivo total, né? Da transação. Ainda mais aqui, há um vício de consentimento, né? O Código Civil, ainda dentro dos defeitos do negócio jurídico, ele trata dos vícios de consentimento, que são aqueles vícios em que maculam, mancham, prejudicam a liberdade de contratar da pessoa. Ela dá o seu consentimento para o negócio jurídico, mas de forma defeituosa. Nesse caso aqui, o que ocorreu foi a coação, né? A coação de sofrer uma violência física. Então, em virtude do medo, né, do Miranda a atingir a sua integridade física com uma faca de serra, ou seja, executar a dívida. Executar a dívida, literalmente, ele acabou aceitando, então, a fazer esse aditivo no contrato, ou seja, da garantia real, o que levaria à nulidade dessa garantia real também, né? E dessas cláusulas aqui que oneraram o contrato em virtude da coação. De certa forma, a vítima não há nenhum impedimento em que ela busque a autoridade policial para que ela tenha garantido aí a proteção ao seu patrimônio, porque o fato dela ser usuário, por si só, não acarreta nenhum tipo, não se enquadraria no tipo penal previsto lá no artigo 33 da Lei de Drogas, né? O fato dele ser usuário, por si só, não... Acho que encaixa no 28, no qual não há essa penalização, né? Pela restrição de liberdade. É só uma coitadilização dele. Só um chamado de atenção. Você não faz mais isso, não. É feio. Mas aqui, como é questão penal, eu prefiro deixar para discutir. Se a polícia registrou aqui e não prendeu ele, é porque seu usuário não está tendo problema nenhum, tá tranquilo. E eu sei que tem uma diferença que eu aprendi na graduação entre estelionato e furto mediante fraude. Mas eu não aprendi tão bem a ponto de lembrar. Eu lembro que tinha. Eu também não sei te dizer essa diferença, e eu não quis entrar na área do penal aqui justamente por conta disso. Então se você sabe a diferença entre estelionato e furto mediante fraude, nos mande aí pelo direct ou pelo comentário e nos ajude aí com essa dúvida. E se você for se utilizar da boca de fumo, não entregue nada no penhor lá. Tá? Ou utilize algum tipo de cartão pré-pago, né? Talvez ali. Ou leve só o dinheiro que você está devendo, já está de bom tamanho. Senão o Miranda com uma faca de serra pode... Ou entrega, né? Porra, senão o Miranda vai ver com a faca de serra mesmo. Vai testar a faca aí. Não, e o pessoal tá meio fraco, né? Pô, uma faca de serra, na boca de fogo ninguém anda armado mais. O desarmamento tá evoluindo. Acho que tava jantando na hora. Esperamos que o Miranda não ouça esse podcast. É verdade. A gente só ajudou o Miranda ali. Só divulgou o negócio do cara aqui. Tudo bem que foi no Reclame Aí, né? Mas a gente divulgou aí. Então, olha a notícia que eu trouxe aqui pra gente discutir. Homem que fez vasectomia e engravidou esposa não será indenizado. Homem que passou por uma cirurgia de vasectomia e engravidou a esposa anos depois não será indenizado pelo município. Assim decidiu a segunda Câmara Especial do Tribunal de Justiça de... Esqueci isso aqui, Rondônia. Ao reformar a sentença e considerar que... Nós temos ouvintes em Rondônia, Vinícius, por favor. Esse aí é pior que eu não tenho nem mais... Não foi bem em geografia, né? Eu não lembro dessa parte em história. Reformar a sentença e considerar que não houve erro no procedimento cirúrgico. Walter realizou a cirurgia em 2003 em um hospital municipal em Vilhena, Rondônia. Alguns anos após o procedimento, a sua esposa engravidou e deu à luz a uma filha em 2007. Inconformado por ter engravidado sua companheira, ingressou na justiça pedindo indenização, inclusive que fosse estabelecido pagamento para as despesas com a criação da filha, além de uma pensão mensal no valor de um salário mínimo, a partir do nascimento da criança. Aí houve a decisão de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido, condenou o município a título de danos morais, mas daí o interessante é que o município próprio recorreu da decisão e no tribunal, segundo o voto da relatora, os médicos, após o procedimento cirúrgico, informaram ao homem que a cirurgia de vasectomia é considerada obrigação de meio e não de resultado, por não se tratar de método absoluto. Ainda, segundo o voto, foi colhido no processo um termo de responsabilidade assinado pelo paciente, atestando que ficou ciente das consequências da cirurgia, o que isenta o corpo médico e o hospital
e o hospital da responsabilidade imputada pela requerente da indenização. Então, no final das contas aqui, o caso falou que vasectomia seria uma obrigação de meio e não resultado. Se esse nosso amigo, ele fosse ali, levássemos um paralelo com a obra Dom Casmurro, nós teríamos ali será que ele ficou desconfiado em algum momento que o filho talvez não fosse dele? Imaginando uma possível relação extraconjugal de sua esposa? Eu acho que não. Porque imagina, você se submete a uma cirurgia, de repente sua esposa diz, amor, estou grávida. Eu acho que é o primeiro pensamento, né, na cabeça dele que veio foi isso. É meu. É um milagre da vida. E anos depois, não foi E logo anos após. Não tinha em estoque ainda. Era pra nascer mesmo. Era pra vir. Não tinha transado em julgado ainda. Você tem que queimar o estoque que tem aí. Tipo, né? o japonesinho tem minha cara aqui. Mas o bacana dessa notícia é que ela vai trazer essa diferenciação, né, essa clássica diferenciação de obrigação de meio e obrigação de resultado, e a questão da responsabilidade em relação a isso. O bacana é que você tem essa divergência na jurisprudência. Em quais procedimentos nós conseguiríamos encaixar com obrigação de meio, no qual vamos dizer assim, o médico ele não precisa garantir que efetivamente aquele resultado será conquistado, mas sim que todos os meios foram empregados suficientes para chegar a ele. E, consequentemente, a obrigação de resultado, no qual você contrata visando que aquele fim seja alcançado. Interessante é inserir justamente esse tipo de cirurgia, no qual a gente às vezes pode chegar a pensar que de fato seria uma coisa de resultado, né? Todavia, o cara, qual que é o azar dele segundo o processo? É que o próprio corpo se regenerou. É quase um Wolverine, né? Então, não é azar porque ele teve uma filha, né? Há outros azares aí nesse sentido. A questão do que fez a diferença para o corpo clínico provavelmente eles tinham o termo de consentimento pós-informado assinado pelo paciente, onde eles informaram que não era um procedimento absoluto e o corpo poderia se regenerar ou, por outras vias, alcançar ali o caminho, né, fazer um desvio, um atalho para conseguir buscar a fecundidade novamente. Então, e ele tendo essa ciência, ele depois não poderia alegar aí nesse momento o desconhecimento, a surpresa e querer uma indenização em virtude do município para pagar a criação da filha que ele não planejou, né? Isso é bem importante porque mostra um dever do médico, esse dever de informação. Até na obrigação de meio, se esse dever de informação foi omisso, ela pode sim gerar uma responsabilidade. Não nesse nível, mas em relação à omissão da informação, mas não a questão de garantir de fato o resultado. Então, provavelmente seria por isso, por exemplo, que a sentença de primeiro grau condenou o município a um pagamento a título de danos morais. Mas já que o cara já foi informado que se tratava de uma obrigação de meio e não de resultado, a decisão por parte do tribunal, no final das contas, acabou sendo acertado, né? Até porque aqui nesse caso também não houve, certamente não ficou demonstrado que houve imperícia ou que houve algum tipo de culpa por parte do município. O procedimento operatório foi exitoso. Então, o que houve foi uma causa superveniente, né? Então, não sei se é o caso, mas se o indivíduo teria que fazer aí alguns exames anualmente, a cada período, para verificação da sua fertilidade, fazer né? o espermograma. Não sei se ele teria como fazer aí uma revisão, né? Uma revisão preventiva, né? Ele teria que, a cada 5 mil quilômetros. A cada 5 mil quilômetros fazer o espermograma. Não sei se existe isso, mas seria uma possibilidade. Eu, particularmente, eu não sabia que havia esse tipo de regeneração. Existe a possibilidade da reversão, né? Tem cirurgias que quem é vasectomizado, às vezes numa nova união, quer ter filhos, ele consegue fazer a reversão para poder ter filhos novamente. Se ele chegou ao ponto
chegou ao ponto de ingressar com ação em virtude do nascimento de uma filha, certamente que ele não vai ganhar o prêmio de pai do ano, né? Ali do município, né? Agora, chegando no Dia dos Pais aqui, nós temos a... Pois é, né? Feliz Dia dos Pais aí, pessoal. De Vilhena, Rondônia. Parabéns. De aí. onde? É Vilhena, né? Vilhena. Nossa, tô lendo errado. E o engraçado é o tempo que foi. O cara fez cirurgia em 2003 e o nascimento da menina foi em 2007. Não é tanto tempo assim também, né? Também não sei para esse tipo de 4 cirurgia. anos. Não Sabe? faço ideia. Também não faço a mínima ideia. Isso acontece com mais frequência do que todo mundo imagina. Né? Não sei, cara. Faço ideia. A reversão ou a ação? A reversão, né? Ou E a regeneração também. Porque não o ajuizamento de ação, né? Ajuizamento não. Eu como se eu fosse o pai nesse caso, eu não gostaria de fazer isso, né? Não penso que meu filho ficaria muito feliz de... Às vezes a ideia não foi nem dele. Foi de um advogado amigo que tomando uma cerveja falou, olha, aconteceu isso, mas vamos dar uma tenteada aqui, ó. Pode ser. O tal do advogado, você sabe, né? Vamos dar uma tenteada, quem sabe? Um advogado proativo, né? A gente pede justiça gratuita, se você perder não vai dar nada. Então, pode ser. No máximo uma humilhações em nível nacional. Aparecer no podcast, mas não tem o nome dele, então lá no tá Mato Grosso do Sul, tranquilo. Não tem problema nenhum. Não dá problema nenhum. Lá de Roraima, né, Vinícius? Eu tava falando Rondônia, né, velho? É Rondônia, Vinícius, é Rondônia. Próxima notícia. Acumulação de cargo de dedicação exclusiva com atividade remunerada é improbidade, decide STJ. A segunda turma do STJ deu provimento ao recurso especial do MPF para condenar professor por improbidade administrativa, em razão do acúmulo da docência em regime de dedicação exclusiva no serviço público com atividade remunerada em um colégio particular. O ministro Herman Benjamin afirmou que está presente no caso o dolo de obter vantagem em prejuízo da administração pública, pois, abre aspas, o réu professor de regime de dedicação exclusiva tinha consciência de que era proibido ter outra atividade remunerada de docente na iniciativa privada e ainda assim o exerceu. Herman Benjamin apontou que a mesma situação já foi analisada em outros julgamentos e que o fato da devolução voluntária dos valores pelo professor não descaracteriza a responsabilidade por improbidade administrativa. Aí, professor. Aqui a situação basicamente é o seguinte. O que é a tal da dedicação exclusiva? O que seria a dedicação exclusiva? As universidades públicas, eventualmente até mesmo as instituições privadas, elas possuem a chamada dedicação exclusiva do professor. Normalmente, quando o professor é pesquisador ou exerce alguma outra atividade. O que significa isso? O empregador, aqui ou o poder público ou a iniciativa privada, ela vai pagar ao profissional um acréscimo na sua remuneração para que esse profissional ele se dedique exclusivamente àquela instituição. Então vamos pegar aqui um exemplo em relação aos professores das instituições públicas. Então nós temos ali, por exemplo, o regime de 20 horas, o regime de 40 horas e o regime de 40 horas com dedicação exclusiva, que o professor vai receber então pelas 40 horas de trabalho e vai receber ainda um adicional em virtude da sua dedicação exclusiva para aquela instituição. O que significa que ele não pode ter nenhum outro emprego, que ele não pode ter nenhuma outra atividade remunerada, nenhum outro tipo de vínculo. Ele já paga mais para ele ficar só aqui. Ele já é remunerado a maior em virtude dessa dedicação. Significa que o servidor público ele não pode ter outra ocupação? Como regra, o servidor público ele pode ter uma outra ocupação privada, desde que não haja impedimento em lei específica. Então, por exemplo, um servidor da segurança pública ou do judiciário não pode advogar. O policial não pode ter outra atividade. Exato, porque tem lei específica. Então, mas nesse caso, ele não pode exercer nenhuma outra atividade porque ele é remunerado com a dedicação exclusiva. Na situação em tela, o professor fez o quê? Ele recebia a sua dedicação exclusiva, ou seja, ele recebia um valor a mais para se dedicar exclusivamente àquela instituição e ainda assim ele foi trabalhar também na iniciativa privada. Foi fazer ali
obteve um outro vínculo, né? Foi fazer um freela ali na instituição privada e foi então recebeu remuneração. Certamente que em algum momento foi descoberta essa situação, por exemplo, se houve recolhimento previdenciário, houve então o cruzamento dos dados no CNIS, ou pode ser que tenha havido uma denúncia de uma outra pessoa também, não sabemos. A declaração de imposto de renda ele tem que lançar. Correto, sabemos que houve aqui um processo administrativo disciplinar. No processo administrativo disciplinar, o professor ele voluntariamente ressarciu o valor da dedicação exclusiva por meio do desconto na sua remuneração. Ainda assim, o MPF ajuizou uma ação de improbidade administrativa. Por quê? Porque nós temos na lei de improbidade administrativa, nós temos três tipos, nós temos três possibilidades de ato ilícito. Nós temos o enriquecimento ilícito, que é o mais grave, que é aquele no qual você obtém vantagem ilícita utilizando a administração. Nós temos o prejuízo ao erário, que é quando o servidor não tem vantagem direta, mas ele lesa a administração pública. Vamos pensar aqui numa situação de um servidor público que ele que ele negligenciou um bem da administração pública e esse bem se deteriorou. Então, ele responderá por prejuízo ao erário, mesmo que ele não tenha tido vantagem com aquela conduta. E temos também a violação da moralidade administrativa. E a violação da moralidade administrativa prevista no artigo 11, ela tem um ponto muito específico. Ela não depende da comprovação de dano ao erário, para que haja condenação por improbidade administrativa. Então, por exemplo, nesse caso, o dano ao erário foi recomposto. O valor foi devolvido, porém a moralidade administrativa não depende de dano ao erário. Então, você pode ser responsabilizado por improbidade administrativa, mesmo não tendo causado nenhum prejuízo aos cofres públicos, que foi o que aconteceu aqui nesta situação. Entendeu o MPF que a mera devolução do valor, ela por si só não retira a responsabilidade por improbidade administrativa. Até porque todo servidor público, ele pode ser responsabilizado pelos seus atos, tanto na esfera administrativa, no qual ele foi aqui responsabilizado no processo administrativo, na esfera criminal, caso a conduta seja também tipificada como crime, e ele pode ser responsabilizado também na esfera civil. E improbidade administrativa tem natureza civil. Então ele respondeu tanto na esfera administrativa quanto na esfera civil, tendo que, além de ressarcir, ele também foi condenado aqui por violação da moralidade. Aqui não especificou qual foi a penalidade, mas ela é aplicada ali proporcionalmente em relação ao dano. Nesse caso da improbidade, nessa ação, poderia condenar na perda do cargo ou isso é só questão administrativa mesmo? Também poderia. Nós temos ali várias possibilidades, várias penas que podem ser fixadas na improbidade administrativa, né? Aqui, no caso, eu acredito que ele foi apenas na questão pecuniária, apenas uma multa pecuniária. Aqui, na verdade, ele pode sofrer essa pena de demissão em duas esferas, na esfera civil e na esfera administrativa, já que ele ainda vai ter responsabilidade administrativa, por exemplo, um PAD, dependendo da maneira como é regulamentado o estatuto, ele pode chegar até esse ponto também. Então, ele sofre condenação pecuniária, apenas condenação pecuniária na ação de probidade, mas pode chegar a sofrer essa demissão. Provavelmente a devolução dos valores é uma coisa que pode ter interferido no quantum que foi estipulado na decisão. Não, certamente, porque se houve aqui uma espécie de um arrependimento voluntário, né, e uma devolução, você tem no momento de se fixar a penalidade, que pode ser de até 100 salários, o valor de 100 remunerações, né, você pode averiguar essa situação. Aqui, como ele já de início, ele já devolveu de forma parcelada os valores que ele recebeu, certamente que ele teve aqui
que foi considerado de forma benéfica no momento da fixação da sentença, né? Acredito eu. E provavelmente ele falou que não sabia, e etc., da proibição, e fez tudo de boa fé, se ele soubesse não teria feito. Deve ter alegado, mas assim... Não conta. Mas isso não conta porque quando o servidor ele solicita esse regime, ele assina também um termo demonstrando que ele tem ciência de que ele não pode exercer outra atividade, né? Até antes também, quando, por exemplo, é publicado um edital prevendo vaga com dedicação exclusiva, já tem essa informação de que não pode mais elaborar. Então, conhecimento prévio, vamos dizer assim, já tinha sobre isso. Muitos profissionais, eles não querem dedicação exclusiva porque eles podem, em outras instituições ou na sua atividade como profissional liberal, ganhar mais do que isso. Né? Outros preferem a dedicação exclusiva. E alguns, como o Herói aqui, preferem a dedicação exclusiva e também continuar exercendo outras atividades de forma... Ele queria tudo, né? E é claro, você tem que como diria os jovens, né? Tudo nosso, nada deles, né? Então aqui não deu certo nesse caso. A finalidade da dedicação exclusiva, você tem um profissional que ele vai se dedicar para aquele ofício. Né? Só vai fazer aquilo. Então, em tese... ele vai trabalhar melhor, ele está ganhando mais, só vai fazer isso e vai trabalhar melhor. Em tese, porque nem sempre isso é verdade. No caso da pessoa que ela ainda continuava dividindo o tempo dela, né? Porque, salvo o melhor juízo, o servidor pode acumular outras funções, mas tem que respeitar 60 horas semanais, né? Não pode extrapolar. Isso em relação a cargos públicos, né? O servidor público, ele... Mas tem esse limite das 60 horas semanais. Né? Isso se verifica para cargos públicos. Para cargos privados não se enquanto não você tiver analisa. Saúde, você vai, né? Enquanto você conseguir, você trabalha. Mas para cargos públicos, você tem ali no artigo 37(16) da Constituição, define que os cargos públicos são inacumuláveis, ou seja, você pode ter apenas um, com as exceções constitucionais. Quais são as exceções? 2 cargos de profissional da saúde, 2 cargos de professor ou um cargo de professor mais um cargo técnico ou científico, que se considera o cargo que você tem formação técnica específica, por exemplo, técnico em segurança do trabalho, ou o cargo científico, que se entende como aqueles cargos que exigem nível superior para o seu provimento, por exemplo, um analista. Então, nesse caso, você pode acumular 2 cargos públicos. Outras 2 exceções também constitucional em relação ao membro da magistratura e membro do MP, que também podem exercer magistério. Aí, nesse caso, se verifica a compatibilidade de horários e se verifica também. E aí há uma jurisprudência já consolidada em relação a 60 horas. Por que 60 horas? Trabalhando 5 dias, de segunda a sexta, você conseguiria trabalhar ali adequadamente no máximo 12 horas, que seriam manhã, tarde e noite, né? Mais do que isso seria humanamente impossível, segundo entende a jurisprudência, né? É um direito também social, questão da saúde do trabalhador. É só pegar o professor aqui e ver quanto... só ver nossa rotina. Manhã, tarde e noite, em 2, 3 empregos, sábado... Domingo preparar aula e corrigir atividade, né? Assim. É desse jeito. Só alegria. Mas a jurisprudência, né? Geralmente é um juiz que trabalha 60 horas. Irmãos e irmãs, esperamos que vocês tenham gostado desse nosso episódio aqui, totalmente aleatório, né? Com notícias, cada um trazendo a sua e discutindo. Se você gostou desse formato, nos mande uma mensagem. Se você não gostou, nos mande também para que nós possamos aí ver como foi a recepção desta novidade. Gostaria mais uma vez aqui de agradecer a você que nos ouve, que nos acompanha, que participa e que nos ajuda, nos motiva para este nosso trabalho aqui no Direito do Mato. E se você estiver acompanhando este episódio no nosso canal do YouTube, chegou até aqui, a gente espera que tenha deixado aquele like no nosso vídeo e também não deixe de conferir os episódios anteriores que estão disponíveis tanto no nosso canal no YouTube, também em outras redes de streaming, e dá uma olhada também na gente lá no Direito do Mato, nas nossas redes sociais, em especial lá no Instagram. Fica à vontade de curtir, compartilhar e comentar para a gente poder enriquecer mais o nosso projeto. E agradecemos ao Unigran por ceder toda essa estrutura física e também ao Paulo, né, por coordenar essa equipe maravilhosa de 72 pessoas que torna tudo isso possível.
não é? 73, tem uma pessoa nova, né? 73 pessoas, não para de crescer essa equipe, então o que torna o trabalho do Paulo um pouco mais fácil nesse sentido. E não se esqueça de adquirir a nossa caneca do Direito do Mato, porque o final do ano está chegando e o professor Fernando quer ir para as Ilhas Caimã. Tá? Então, por hoje é só, pessoal. Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.